Olá, seja bem-vindo, caríssimo internauta. Estamos, mais uma vez, nos nossos encontros que vão se tornando habituais aqui nas redes sociais. Para você que está a ver no TikTok, está a ver no grupo de WhatsApp, está a ver no Facebook. Eu estou com a Amiran Ndrigo, uma figura que vai ganhando uma visibilidade, sobretudo a influência que ela traz na vida das pessoas. Tem um assunto que gostaria de ter a sua opinião. Antes de tudo, obrigado por ter aceito mais uma vez de fazer parte do Nhung Podcast. Primeiro, como que estás? Se promete responder todas as perguntas. É o primeiro ponto. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Já me sinto em casa, Claro. para começar. É para se sentir em casa mesmo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito bem de saúde, graças a Deus. E pronto, vamos conversar. Vou responder todas as perguntas com base naquilo que deu para responder. Então, vamos. Até aquilo que não deu para responder é para ser respondido. Há um ponto que você levantou nas suas contas das redes sociais. Sim. Uma pessoa que rouba para alimentar seus filhos merece algum perdão ou vamos considerar crime e tem que ser preso? Pronto. Roubar é crime. Ok? Mas pode ser o comportamento de ter que furtar uma vez ou outra, dependendo de como é que aconteceu, eu acho que pode ser perdoado. Uma vez e outra? Sim, dependendo da gravidade da situação. Por quê? Porque, ok, alguém rouba para poder alimentar seus filhos numa situação extrema, onde para ela, naquele momento, não tem uma outra opção senão ter que furtar para poder alimentar seus filhos. Então, sim, se para ela, naquele momento de desespero, não vê nenhuma outra saída senão ter que levar algo de uma outra pessoa, eu acredito que é possível, sim, ser perdoado. Deixa de ser crime? Não deixa de ser crime. Por isso que logo no início eu disse, roubar é crime. Mas em situações onde a gravidade desse ato é cometida, é possível, sim, perdoar. Então nós só podemos perdoar, não deixa de ser crime. Não deixa de ser crime. E vamos perdoar porque percebemos que o ato aconteceu para alimentar seus filhos. Pois. Numa situação como esta, eu acho que é possível sim perdoar. Até porque somos humanos e imaginemos se todos os erros que de uma certa forma são considerados crimes não fossem perdoados. Como é que seria? Todo mundo, acho que existiria a sentença de morte para todos. Então, se a lei considera crime roubar, mas ao mesmo tempo esse indivíduo é preso quando rouba ou quando desvia-se daquele comportamento normal do indivíduo dentro de uma sociedade, pronto, ele acaba sendo preso, mas depois dele cumprir a pena, eu vejo sempre as próprias instituições que trabalham com a justiça a querer reintegrar esse indivíduo na sociedade. Então, essa atitude da própria instituição ou do governo em querer voltar a instituir esse cidadão como um cidadão novo para a sociedade já é um ato de perdão. Eu acredito. Então, sendo assim, eu acho que é sim possível perdoar alguém que rouba. Porque no final de tudo, se olharmos para a justiça no seu todo, eu acho que depois da liberdade, o processo para poder se restituir esse indivíduo na sociedade é considerado perdão. Agora, meu amigo, você que acabou de ouvir a opinião de Amiran Ndrigo, escreve aí nos comentários o que você acha. Dá para perdoar ou não? Porque a pessoa roubou para se alimentar. Né? Então, escreve aí nos comentários. Dá para perdoar ou não? E estamos a dizer que a pessoa roubou para alimentar seus filhos. Sim. Não é correto. Não é correto? Não é correto. Então, vamos perdoar 100% ou meia pena? Eu acho que não devia existir ou não deve existir meio termo para o perdão. Ou perdoou ou não perdoou. Nós até agora falamos de homens que roubam para alimentar seus filhos, se calhar para se alimentar a ele mesmo. Sim. Independentemente do fator
Ou seja, independente do fim que lhe fez roubar, não deixa de ser crime. Não deixa de ser É crime. aquilo que eu estava a dizer. Ainda vão dizer, a Merai e Mr. Nhungo estão a dizer que vamos perdoar porque roubou para comer. Não. Nada. Não estamos a falar disso. Sim. Nunca e jamais falaríamos sobre isso. Certo. O ponto é, para a casa de mulheres, Sim. uma mulher que se prostitui por causa da fome, vamos perdoar? Como que tu vês uma situação de género? Ok. Feliz ou infelizmente, na nossa sociedade, a prostituição é vista como algo insano. Nesta nossa sociedade. Sim. Mas com base no pouco que eu já li, no pouco que eu já vi, no pouco que eu já busquei estudar sobre a prostituição, nos países mais desenvolvidos, Europa e não só, a prostituição é considerada uma das primeiras profissões de uma mulher. Sim. No passado, foi. Sim, no passado, sim, Sim. concordo. Foi uma das primeiras profissões. Tanto que até hoje existem países, existem lugares onde a prostituição é considerada como se fosse um trabalho mesmo. Sim. Até nos dias atuais. Então, eu concordo que em alguns países, até hoje, principalmente em países desenvolvidos, Certo. a prostituição é considerada uma profissão. Uma profissão, sim. Portanto, há mulheres que trabalham com sexo. Sim. E são tratadas. E, entretanto, Exatamente. existe uma organização. Sim. Não é aqui? Que tem- salvaguarda esse trabalho. Isso. Nesta nossa sociedade é considerado uma atitude, um ato, uma decisão insana. Infelizmente ou felizmente, na nossa sociedade, a prostituição é considerada uma atitude insana. Mas eu, por ter essa percepção que em alguns países a prostituição é considerada um trabalho, acredito que não existe motivo de nós estarmos a falar se pode ou não ser perdoada uma mulher que se prostitui para poder alimentar seus filhos. Eu não acho... Então, na sua opinião, uma mulher que se prostitui para sustentar seus filhos, Sim. merece julgamento ou compreensão? Na minha opinião, merece compreensão. Na opinião dos outros, pode não merecer compreensão. Até porque... Mas se ela for casada, Aí já estamos a entrar noutras esferas. Aí já estamos a falar de algo super errado. Se a mulher tomou a decisão de casar, de formar família, de comungar a sua vida com o seu parceiro, não há necessidade dessa mulher se prostituir. e se não tiverem os dois nenhuma fonte de rendimento, não tem nada em casa para sustentar os seus filhos. Sustentar os filhos e a eles também. Tudo não bem. tem maneira. Pronto, no início eu dizia que a prostituição no passado foi considerada uma das primeiras profissões da mulher. Então, Da mulher. já estás a dizer que ela pode ir trabalhar. Da mulher. Por isso estou a dizer da mulher. Sim. Agora, quando esta mulher se encontra num relacionamento onde está lá o parceiro, o homem, que é subjugado automaticamente como o provedor Isso. da casa, eu acho que estaríamos a sair do contexto mesmo de normalidade quando um homem opta pela prostituição para poder alimentar a sua família. Vejamos juntos aqui. O marido sai para poder se relacionar com outras mulheres para poder alimentar sua esposa. A esposa sai para poder se relacionar com outros homens para alimentar. Está errado isso. Quero Está entender bem descompassado. Quero entender bem essa parte. Homens que se relacionam com outras mulheres. Com outras mulheres para sustentar para as suas sustentar suas esposas. Existe isso, Gano? Existe. Onde Só entende? que aqui entende. Me conta lá bem. Só que pronto, nessa nossa sociedade, onde a prostituição é considerada um ato insano, automaticamente não vão mostrar, mas existem Não pessoas vão. que vivem assim. Existem homens preguiçosos, posso assim assumir, Vai te bater homem. que optam pela prostituição para poder... Isso seria prostituição masculina. Sim, existem prostitutos. Deixa eu beber água. Essa conversa já não é. Existem prostitutos.
Existem prostitutos. Ok. Pronto, na nossa sociedade, onde falamos muito de direitos iguais, por que a mulher faz o que o homem faz, por que ela não pode fazer? Então, existe sempre essa luta. Então, ok, agora se calhar já estamos a assumir também a mesma coisa. Se a mulher pode se prostituir, um homem também pode. Eu acho que os direitos são iguais e depende de como cada um pensa. Mas, numa situação onde uma mulher... Eu já vivi, não vou falar... Levantei esse tema nas minhas redes sociais exatamente por isso, porque eu já convivi com pessoas próximas a mim que... Ou estou a conviver, posso dizer, não posso dizer que convivi. Estou a conviver com pessoas próximas a mim, falo de mulheres... que se prostituem para poder alimentar seus filhos. Não porque essas mulheres querem ou gostam de se prostituir, mas porque, feliz ou infelizmente, em Moçambique, a fome é real. Mas calma aí, quero entender uma coisa. A falta de oportunidades é real. O desemprego é real. E todos estes fatores podem contribuir a uma mulher ter que se prostituir para poder alimentar seus filhos quando se vê sem saída. Não porque essa mulher quer e gosta. Existem mulheres que gostam, sim, mas... Vamos chegar nesses que gostam. Sim. Existe, na sua opinião, uma diferença entre uma mulher que se prostitui por luxo e uma mulher que se prostitui por sobrevivência? Existe, sim. Mas existe. Não deixa de ser prostituição? Não deixa de ser prostituição. Pronto, existem mulheres que eu conheço, moças, que hoje são grandes mulheres, posso assim assumir, não pelo passado que tiveram, mas pelo presente que estão a construir. Mulheres que se meteram na prostituição muito cedo por causa dos caprichos, por causa dos luxos, mas no meio disso despertaram aquela visão de estudar dentro da prostituição. Não tinha como estudar, porque os pais, se calhar, não tinham condições para poder custear a faculdade, os estudos, e acabaram optando pelas bebedeiras, pela prostituição, e no meio disso acabaram se despertando e viram a necessidade de poder continuar com os estudos e se formar. Existem mulheres que se formaram na prostituição e hoje estão a trabalhar em grandes empresas e pararam e deixaram dessa vida. Não vejo mais, pelo menos eu não vejo esse comportamento que antes elas tiveram no passado, atualmente. Mas são grandes mulheres, são pessoas que estão aí a lutar, são pessoas que estão a transformar vidas, são pessoas até que puxam outras mulheres para poderem enquadrar no sentido de abrirem a visão, de estudarem e se formarem e procurarem se autossustentar. A Mera acha que se houvesse oportunidades reais Sim. de trabalho, não haveria prostituição no mundo? Não haveria, não posso dizer. Não. Haveria então, já, sim. Aquelas que gostam já, né? Mas sim, seria nesse sentido. Aquelas que fazem por luxo, por capricho, por vontade, não por necessidade. Okay. Mas se existissem oportunidades para as mulheres, se existissem empregos para as mulheres, se existissem essa abertura toda no que diz respeito a enquadrar essa mulher na sociedade como uma mulher que tem portas, que pode optar por algumas portas para poder crescer, portas dignas, existiria sim a prostituição, mas o nível de prostituição seria reduzido. E seria mais baixo? Sim. Bem, até gosto da forma como tu reparas e como falas sem tabus. Também queria saber da tua opinião. Sim. O teu posicionamento sobre mulheres que, em algum momento, se prostituíram, deixaram de se prostituir. Sim. E, entretanto, se casam. Sim. Essas mulheres merecem um respeito, merecem um carinho, são vistas como matéria para casamento ou o preconceito fala mais alto? Infelizmente, o preconceito na nossa sociedade fala sempre mais alto. Nesta nossa sociedade, principalmente moçambicana, o está preconceito fala sempre mais. Exatamente por isso, porque no nosso passado recente, não tivemos esse processo da prostituição ser vista como se fosse um trabalho. Mas achas que em Moçambique vai chegar uma altura em que a prostituição será vista como algo normal? Será que acredito hoje que não. Acredito que não. Por quê? Porque a cultura em si... Nunca vai chegar a essa fase? Acredito que não.
Porque a nossa cultura em si não olha a prostituição como algo normal, diferente das outras culturas. E eu acho que a cultura, no sentido geral, influencia. Agora Sim, que eu percebi. nós como africanos temos uma certa cultura que não, mesmo que passem anos, é nossa identidade, carregamos conosco, que não tem como abalar essa cultura, por mais que o próprio desenvolvimento, a globalização, a modernização em si nos afete de uma certa forma, mas está lá a nossa cultura que não olha isso como algo positivo. Então, por essa razão, a prostituição vai ser difícil colocar a prostituição como se fosse algo normal. É por isso que saem pessoas de outras províncias quer dizer, os que fazem prostituição em Tete são que vieram de outras províncias, de outros países. De outros países já porque quer estar numa zona onde ninguém conhece. Exatamente por isso, porque a prostituição não é normalizada na nossa cultura africana no geral. Mas eu acho que mesmo fora de portas, nos países desenvolvidos, quem faz essa atividade são pessoas que não são, quer dizer, sair da minha casa, saltar um quarteirão e fazer essa atividade. Não, existem. Os brasileiros, por exemplo. Será que todos... Não são todos, mas pelo que eu vejo nas redes sociais, não só... eles dão a cara, Sim, eles dão a cara. Eles trabalham com a prostituição e dão a cara. E até usam as redes sociais para poder difundir mais o trabalho. Aparecer um homem, qualquer coisa, meu número está aqui, eu sou um prostituto. Exatamente. Agora, por exemplo, existem pequenos aplicações, né, redes próprias, que trabalham com a prostituição, que gera a prostituição. Pode não ser uma prostituição onde as pessoas se encontram assim, pessoalmente, onde há esse contato físico, há essa troca, mas existem situações de pessoas que se prostituem vendendo vídeos íntimos, imagens íntimas, isso tudo é considerado prostituição. Sim. E existem esses aplicativos que gerem todo esse processo. Então, e as pessoas lidam com isso tranquilamente. Nesse caso, podemos chamar prostituição digital. É isso. Mas vamos lá, a fome muda o caráter de uma pessoa? Muda. Ou apenas revela o desespero humano? Não. O desespero humano pode ser revelado, mas a fome muda, sim, o caráter de uma pessoa. É difícil mudar o caráter. Podem dizer, não, só liberou ou só mostrou aquilo que ele já era. A fome extrema vai te fazer você tomar atitudes, você ter comportamentos que você nem esperava. Porque o instinto em si de sobrevivência fala mais alto. Yeah. Eu já vi casos, ou de algumas reportagens, onde algumas pessoas perderam-se numa mata e por desespero cortaram uma erva e mastigaram porque sentiram que existia uma doçura lá e aquela doçura é que fazia com que ele se sentisse um bocadinho sácio. Yeah, okay. Então, a fome, para quem nunca viveu a fome na pele, vai julgar uma mulher que vai se prostituir para poder alimentar seus filhos ou para poder ser. Mas quem já sentiu fome, quem já viu numa situação onde não teve saída, esse vai perceber. Porque vai perdoar. Sim. Agora, numa sociedade onde os moralistas somos muitos. Estamos aí para poder indicar, para poder julgar, para poder criticar. Sempre vamos tentar tapar o sol com a peneira, mas sabemos hoje que existem mulheres que não têm emprego, que já se formaram há 10 anos atrás. Licenciaram-se até há 10 anos atrás. Onde estão há 10 anos à procura de emprego, onde não encontram esse emprego, onde já tentaram vender no mercado, mas não têm domínio de como gerir aquele negócio, porque infelizmente as nossas escolas não nos ensinam sobre maturidade financeira, não nos ensinam sobre como gerir o dinheiro em si. É possível eu começar um negócio hoje, amanhã cair. Então, porque não consegui, porque não tenho maturidade financeira. Então, e se vê naquele desespero de não ter. E a única saída naquele momento é aceitar aquele olá daquele moço, e aquele moço dar-lhe 5 meticais ou 20 meticais para poder comer. Ou seja, ela vai no mercado para vender, na verdade se vende a ela mesma. Exatamente. Agora, Amera, vamos lá. Você denunciaria alguém que roubou comida para alimentar os filhos?
Se é crime ou não é outro assunto, mas você denunciaria ou não? Yeah. É mais sente pena, O né? justo fala um bocadinho mais alto, mas o sentimento de cuidado, de compreensão, de perdão também fala mais alto. Por isso que é difícil para mim responder essa pergunta. Porque, ok, ela roubou pão para poder alimentar seu filho. Não roubou 40 milhões de meticais, roubou pão. É errado, super errado. Se calhar eu chamaria a pessoa, não se calhar, vou até direto. Eu chamaria a mãe, falava com ela, explicava a ela sobre aquela atitude, fazia ela vir a razão por causa daquela atitude, mostrando a ela que podia se aproximar ao dono da padaria e dizer que está com fome e dessa forma ver se o dono da padaria podia dar o pão, ao invés dela simplesmente roubar. Eu chamaria a pessoa à razão e mostraria que naquele momento podiam existir sim outras opções para poder correr para essas opções, ao invés de simplesmente roubar para poder alimentar. Existem casos de pessoas sensíveis. Eu vejo, por exemplo, nas sextas-feiras, vou tocar um assunto, se calhar pode ser sensível. Na cidade, a nossa cidade fica muito movimentada às sextas-feiras, de pessoas carenciadas, com necessidades, que ficam ali nas portas das lojas para pedir. Somente na sexta-feira, porque vão nas lojas dos muçulmanos. Né? Porque é regra dos muçulmanos às sextas-feiras fazer algumas doações. Doações, sim. Então já é comum, virou algo comum. Virou algo comum, onde as pessoas vão lá pedir e são dadas. Então, se existe essa abertura de algumas pessoas, de alguns singulares, darem essa oportunidade para essas pessoas carentes, então que busque essa opção para poder tentar sobreviver. Apesar de que é difícil, porque não sabemos ao certo qual é a quantidade que todos aqueles que estão ali recebem. Se dá para fechar a semana, se é só para aquele dia, ou e não só. Então, há essa particularidade. Então, existe roubo aceitável ou não? Eu sei que você é muito inteligente. Existe roubo aceitável quando a necessidade bate a porta? Olhando para esse contexto que estávamos a falar agora, sim, existe. Por exemplo, mas não deixa de ser crime. Não deixa de ser crime. O roubo acaba se tornando aceitável quando são situações como essas, onde nós vimos uma mãe, mas não vamos nos aproveitar. Lembrando, eu já trabalhei num supermercado onde eu via mulheres que, por opção, colocavam as crianças no colo com capulana, entravam nos supermercados pura e simplesmente para roubar. Não porque... Entravam com capulana, colocavam a criança assim, depois levavam as coisas ali, colocavam... Agora, Amira, você acha que a dignidade tem preço quando a barriga está vazia? Quando você não tem condições, vale a pena vender a dignidade para sobreviver? Vale a pena, não. Não vale a pena. Estamos a falar de instinto de sobrevivência. Sim. Você é uma pessoa com dignidade. Sim. Mas a porta da fome bateu. Entretanto, você não quer perder a dignidade, mas ou perde a dignidade ou morre. Escolhe entre falecer e perder a dignidade. Faria o quê? Eu acredito que as pessoas acabam perdendo a dignidade. Sim. Porque, pronto, é possível voltar a ter essa dignidade, você vivo. É possível reconquistar a dignidade. Será? Você vivo. Sim. Eu, por exemplo, vi agora uma situação, desculpa, se calhar vou estar a sair do contexto. Não, fica à vontade. Aqui é podcast, é mesmo para isso. Está autorizado a sair do contexto. Eu estava a ver uma reportagem ontem, onde estava-se a falar da Copa do Mundo, onde estava-se a selecionar os jogadores para poderem ir à Copa e tudo mais. Neymar vai, não vai? Exatamente, havia uma tensão muito forte. Eu te confesso, se o Neymar... Eu também te confesso que fiquei tensa, porque eu estava muito a favor dele voltar ao campo, dele estar aqui em alta. Então, por que estou com essa situação? Há 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, o Neymar estava nas piores manchetes a nível mundial. Por quê? Porque havia se relacionado com uma mulher que estava grávida enquanto ele estava com a esposa, porque engravidou fora, porque pulou a cerca por traição. Tudo aquilo que ela havia conquistado há anos, no sentido de ter dignidade como homem, como jogador, como pai de família, ele perdeu durante esse período.
Mas ele precisou cair para depois levantar e ver que a partir daqueles erros que ele cometeu, ele podia perder muita coisa. Ou seja, perdeu muita coisa. E diante disso, ele voltou de uma forma diferente daquilo que ele já foi. Tanto que ele se reservou um bocadinho mais, tanto que ele se esforçou para poder colocar em alta a família, tanto que ele se esforçou para poder respeitar a esposa. Tentaram colocar ele numa situação de até criarem situações para deixar ele numa situação de exposição. Ou seja, para denigrir mesmo aquilo que é a imagem, aquela que é a dignidade dele como homem. Mas ontem vimos o contrário, onde todo mundo estava a favor, com base numa nova abordagem, numa nova imagem, numa nova maturidade. Voltar a ter dignidade, é possível sim. E ele conseguiu. Conseguiu, por isso que todo mundo está ali a aplaudir, todo mundo está ali a favor. Uma coisa que me admira muito, a maneira como ele aparece a falar na imprensa, com mais maturidade, mais calmo, com uma dose de humildade. Exatamente, está mais humilde. Virou uma outra pessoa. Sim. Significa que as pessoas podem mudar. Podem mudar. Okay. Eu vi, quando postei esse tema que deu muito do que falar nas redes sociais, eu optei por simplesmente postar e não responder. Não sei se percebeu. Não vi. Muita gente ficou ali a postar, a comentar, a julgar e tudo. Eu simplesmente parei e não respondi. Por quê? Porque na minha lógica não há necessidade de responder algo que eu vivo, que eu acompanho, que eu vejo pessoas. Essa é a minha observação com relação àquilo que eu vivo. E é aquilo que estava a falar há 2, 3 horas atrás em casa. Em Moçambique todo mundo vive de boladas. Nhongas. Boladas essas que nem todas são corretas, são certas. Mas nós sobrevivemos a partir disso. Quem sou eu que vivo de boladas para julgar a outra pessoa que também está a viver de boladas de diferentes maneiras? Quem sou eu para julgar essa pessoa? Cada um tem sua forma então, de eu viver. não quero ser essa falsa moralista, não quero ser essa pessoa que levanta pautas onde eu sei que a realidade nós vivemos lá. No fundo, não é exatamente aquilo que nós mostramos aqui e parece que está tudo bem. Nem todas as boladas que nós tratamos são 100% retas. Há coisas que nós achamos que compramos com alguém que é algo limpo. Mas se calhar nem é limpo porque ele comprou de uma pessoa suja que depois eu vou me dar mal no futuro porque comprei de uma pessoa que roubou. Que também roubou algo roubado. E no final roubei porque estou a ser presa porque estava comigo. Mesmo que eu não tenha roubado diretamente. Eu quero mudar de tema. Eu quero mudar de tema porque há muitos jovens, costuma ser debate até nos nossos postos de trabalho, né? Sim. Um homem que conhece uma mulher hoje, num primeiro encontro, ela está a pedir, já está a fazer pedidos. Já está a pedir dinheiro, está a pedir iPhone 17, até pede iPhone 19, que ainda não saiu. O que tens a dizer sobre isso? Pronto, eu acho que... ok, o que eu posso dizer é o seguinte. Ou seja, para completar essa pergunta, as mulheres ao fazer isso estão a ser sinceras ou interesseiras? Algumas estão a ser sinceras, algumas estão a ser interesseiras. Mas elas próprias, no seu subconsciente, não acham uma coisa estranha? Ok. Você nem conhece bem a pessoa, já vem com pedidos. Certo. Correto. Porque em condições normais... De temperatura e pressão. De temperatura e pressão, apesar de não existir isso em forma física, como está. Não é correto você conhecer alguém logo no momento que você conheceu alguém, falo no sentido de relacionamento, logo pedir. Eu acho que não é correto, acaba denigrindo aquilo que é a tua imagem, aquilo que você espera construir, e não só. Mas existe uma coisa que é bíblico. Pede e será dado. Naquele momento, se calhar, é a última saída. Última saída? No primeiro encontro já é a última saída. Se você encontrar alguém que você pode pedir, pede. Se você não tem saída. Mas você acha que todas que pedem no primeiro encontro porque não tem saída? Aí não, muitas vezes não. Muitas vezes não. Eu estou a entrar mesmo no tema no geral, do que nós estávamos a conversar há pouco tempo. Agora, mas se você espera ser respeitado, ser valorizada, falo principalmente das mulheres, se você espera como mulher ser respeitada, ser valorizada,
ser vista como alguém que sabe se posicionar, sabe ser e sabe estar. Ser vista como alguém que, independentemente do homem estar ou não estar, consegue sobreviver. Então evita se expor numa situação como essa, onde você encontra alguém e pede no primeiro momento. No primeiro encontro. Porque isso, de uma certa forma, mata aquilo que é a beleza que a outra pessoa viu numa primeira fase em ti. Por quê? Do outro lado já vê. Essa é uma desesperada, essa já está rasca, essa tem fome. Não vale a pena, já me dá despesa. Mas agora tem outro ponto. E o homem que, logo no primeiro encontro, ele dá. Esse homem, podemos considerar que é um erro, está a confundir carinho com obrigação? Não. Porque alguns homens podem pensar que não, é minha obrigação dar alguma coisa para ele. Não. Olha, é aquilo que eu estava a falar. Na nossa cultura, posso assim dizer, né? O homem que vai à caça para poder trazer carne, para poder alimentar a família. Logo, existem homens que já cresceram com essa percepção, que na família já incutiram isso. Por exemplo, eu falo isso com meus filhos. Eu tenho meu filho agora de 7 anos e meu filho agora de 2, mas de 7 anos eu já converso um bocadinho com ele. Onde ele, quando me pede dinheiro, às vezes eu digo: vai carregar pedra, vai carregar areia, vender para você ter dinheiro. Quando ele me pede dinheiro para alguma coisa... Não faça lá uma coisa desse. Ele, quando me pede dinheiro para alguma coisa que eu acho que está fora do contexto, eu costumo dizer para ele: vai carregar pedra, quer dinheiro? Vai carregar pedra, vai carregar areia, vender para você ter o quê? Para você ter dinheiro. Por quê? Mas no meio de tudo, eu quero trazer essa responsabilidade nele, que para ter dinheiro ele precisa trabalhar. Mas fora esse cenário, eu sempre falo com ele. Ele às vezes vê: mãe, quando eu crescer e trabalhar, eu vou comprar tudo para ti e tudo mais. Eu costumo rir, costumo dizer: nem vou estar aqui, nem vais me dar 10 meticastos por causa disso. Por quê? Porque você vai encontrar a tua mulher e você tem que olhar primeiro para as tuas mulheres. Tua mãe agora já está a trabalhar para conseguir sobreviver no futuro. Mas você, quando crescer e ter tua família e tudo, você não pode primeiro olhar logo diretamente para mim. Você tem que primeiro olhar para tua mulher, olhar para teu filho, caso você tiver um filho. Numa situação extrema, você olha para a mãe, dá dinheiro, mãe, mas primeiro você tem que olhar para tua família. Eu já falo com ele isso tranquilamente. Agora, mas ao mesmo tempo trago essa responsabilidade de sim, em alguns momentos podes vir, sim, dar e tudo mais. Então existem crianças, existem homens que já crescem nesse tipo de ambiente, onde são ensinados que não, ele tem que prover pela família ou pela mulher. Ou ele tem que, quando está a se relacionar com alguém, ele tem que ajudar essa pessoa ou tem que dar alguma coisa a essa mulher. Agora, para homens que lidam com isso tranquilamente, eu acho que não é errado, não é emoção. Depende de como a pessoa, ou depende de como o homem leva isso. Até porque às vezes nem sempre elas pedem dinheiro, sim, né? Logo no primeiro encontro pode pedir salão, por exatamente, exemplo. Exatamente. Você pode dar e tudo sim, mais. Agora, o ponto, Amira, é que os homens que numa primeira situação do género já começam a bancar tudo no primeiro encontro, dá o que ela pede, não está a alimentar esse comportamento das mulheres acharem que é normal. Sim, está a alimentar. Por quê? Depois os homens não reclamam depois, né? Sim, a mulher em si, ela tem essa particularidade. Se você chega para uma mulher, você homem chega para uma mulher e diz: eu tenho machamba, eu vivo de machamba, não tenho muito, mas é essa machamba que me sustenta. E eu quero a ti, eu gosto de ti, com essa minha machamba, e é essa machamba que pode nos sustentar. A mulher observa e vê se está dentro daquilo que é o padrão dela. E aceita ou não aceita com base naquilo que o homem dá. E a mulher acaba machamba de quê? Mais ou menos? De maçaroca. Nós estamos a ver a chegar um prostituto, chega lá: eu tenho uma machamba, vou dar maçaroca. Não aceita namorar comigo, vou dar maçaroca. Até porque um prostituto, o chulo, o tal dito, o chulo nesse âmbito não chega e diz que tem maçaroca. Estou a falar de homens que lidam com a vida na sua realidade. De homens que trabalham mesmo para poder sustentar a família, para poder crescer. Existem questões onde o homem em si, que vive a partir do trabalho, ele vai chegar para uma mulher e vai paguear com a realidade daquilo que ele vive. Que é para a mulher se adaptar naquilo que é a realidade. Para amanhã não pedir um iPhone 17 enquanto o homem no início disse que tinha machamba. E com machamba pode não comprar nem iPhone 10. Nem vai chegar.
Então, agora, se você já chega com ares de não, eu tenho Jeep, eu posso te dar a lua, posso te dar um jatinho agora. Certamente você está a alimentar algo que não é teu de realidade e isso vai, de certa forma, trazer resultados e negativos. Está a chuviscar, você não tem maneira. É aquilo que eu estava a dizer. Não existe amor sem interesse. Por exemplo, vamos imaginar. Você foi para lá porque simplesmente foi. Não sabe qual é o teu objetivo final no meio dessa situação toda. Se ele consegue ser provedor, se ele consegue ser protetor, se ele consegue trazer alguma coisa para a família. E você vai para lá e se vê numa situação de desespero. Vamos imaginar juntos. Eu toda assim, bonitinha. Fui para lá porque não tive nenhum objetivo no Minsanhongo. Minsanhongo não me dá nada senão miséria. Não me dá nada senão miséria. A temperatura está super baixa, vamos supor. A temperatura está super baixa. Está vendo aquele cacimo, né? Onde fica branco, você não consegue ver onde é verde, fica tudo branco. Você está procurando Bonongo essa hora. Chuva está... Chuva está caindo. Bonongo é seca, né? Seca, está a sair. Você está procurando seca ali. Essa hora, tua lenha já molhou. Está a chegar para acender fogo. Fumo, tudo aquilo. Olhos bem vermelhos, você ia soprar. Faz favor. Vamos supor isso. Imaginem essa situação, onde você foi para lá sem saber ao certo qual é o teu objetivo, qual é o teu interesse também. Qual é? Nesse caso, se aparecer alguém e dizer, vamos jantar fora, você apaga fogo, tá bazar, tchau, já era. Você com aquela chuvinha... Afinal, a melhor você pensa assim, né? Desculpa lá qualquer coisa. Nada contra as pessoas que vivem assim. Existem realidades, por exemplo, no campo e tudo mais, vivem assim e está tudo bem. Mas numa situação moderna como esta, onde você não sabe qual é a finalidade de você se relacionar com alguém, você está um bocadinho perdido. Por isso que eu acho que não existe amor sem interesse. Por mais mesquinho que seja o interesse na unha, existem pessoas que gostam de um homem porque ele tem unhas bonitas. Esse é um interesse que a mulher tem no homem. Então, não existe amor sem interesse. Mas, Jamera, vamos supor que você é homem. Sim. No primeiro encontro que você teve com uma dama, sim, ela te pediu dinheiro, te pediu algo que tu tinhas que pagar. Sairia novamente com essa pessoa? Sairia, dependendo... No primeiro encontro já pediu dinheiro. Gostaria de sair com ela da segunda vez? Dependendo de qual é o dinheiro, quanto é que ela me pede, em que contexto ela está-me a pedir. Eu acho que sairia. Te agora, pediu, no primeiro encontro, pediu 5 mil. Esse 5 mil vou apanhar onde com esse tempo de calor? Epa, eu sairia dependendo do contexto que a pessoa iria me apresentar. Ou seja, eu acho que a pessoa tem que te trazer motivos plausíveis para você tirar dinheiro. A vida em si já está difícil. No primeiro encontro, a pessoa está a pedir 5 mil porque quer peruca. Porque quer comprar peruca, porque ela não se sente confortável em sair consigo sem peruca. Meu parceiro, isso foi há mais ou menos 7 anos. Há 7 anos. Estava com meu parceiro e tudo. Naquela altura ele não era ainda meu parceiro. Era alguém que estava a me paquerar. Não havia nada ainda certo no meio daquilo que nós tínhamos, ou o interesse que ele tinha por mim. E há 7 anos, eu não era a Merá que eu sou hoje. Há 7 anos eu tinha necessidades. Tenho sim, mas hoje eu consigo suprir elas de forma individual, sem precisar ter que recorrer a pessoas para poder... E eu vivia com minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, naquela altura, havia parado de trabalhar. E eu tinha algumas necessidades. Necessidades essas que não era cabelo, não era unha. Era mesmo porque não tinha óleo em casa. Ou porque não tinha carril. Eu vivi isso com minha irmã mais velha, que naquela altura também estava a começar a vida. Nós todos estávamos a começar. E eu saí com o meu parceiro. Naquela altura, estávamos a sair do instituto, se não me falha a memória. Ele parou no supermercado e disse: queres um chocolate? Você disse: não, eu quero óleo. Eu disse, sabe por quê? Eu, se fosse menina, eu ia ser um grande chagrabino. Eu nada, me fizeram bem ser homem. Se fosse menina, eu ia ser um grande bandido, mano.
Por quê? E eu seria bonita. Seria muito bonita. Então... Seria linda, eu seria linda. Os moços da cidade estariam lixados. Eu nem quero reparar para elas. Então, eu me vi. Eu estava a sair da escola. Eu sabia que se chegasse em casa eu não iria ter alguma coisa para comer. Por quê? Porque estava a faltar caril em casa. Ele desceu porque precisava comprar alguma coisa para ele ou para a casa dele. Ele disse, vou comprar alguma coisa aqui. Queres alguma coisa lá dentro? Eu não respondi. Ele, tá bem. Se quiseres alguma coisa, diz, eu estou lá dentro. Mas vou comprar um chocolate para ti. Ele desceu, eu senti uma dor forte no peito. Porque eu imaginei, ele vai comprar um chocolate. O chocolate podia estar por aí 120, vamos supor. O chocolate que ele achava que eu precisava para me impressionar ou para me deixar feliz. E aquele 120 dava 1 quilo de carapau. Eu pedi para ele comprar peixe. Eu disse, não compra chocolate, esse dinheiro de peixe, esse dinheiro de chocolate compra peixe. Ele comprou tudo o que ele queria comprar. Até eu acho que... Não, ele não comprou tudo o que ele queria comprar. No momento em que ele viu a mensagem, porque eu não consegui falar com ele pessoalmente, porque eu estava me sentindo mal, ele parou de fazer as compras, voltou para o carro, conversou comigo. O que se passa? Eu ia... Não tem nada em casa. E não tinha nada. Minha irmã também estava a panar da maneira dela. Não tinha nada. E eu me via na situação de comer aquele chocolate que não iria me saciar. E depois disso, como eu queria ser lá em casa? Então ele disse, não. Ele ficou muito sentido. Ele disse, não imaginei nunca que eu iria passar por isso. Que tu irias me dizer as coisas assim como tu me disseste. Quando tiveres necessidade, não para. Fala para mim o que precisares. Aquilo que eu conseguir fazer por ti, eu vou fazer. Mas eu já gostei de uma coisa. Eu prefiro voltar... Para entender cara, comigo. Para me abraçar, para entender gostei. Ao certo. São poucos homens. Esse deve ser um homem de abril. São homens de abril. São de abril, né? Não sei. Então, ele veio falar comigo. Depois daquele todo cenário, ele disse, não vou entrar para comprar peixe. Vamos levar o que você acha que precisa em casa. Mas no valor de mais ou menos X. Porque não tenho mais que isso. Eu entrei lá dentro. Ainda é humilde, verdadeiro. Sim. Ele disse, vamos juntos, eu não vou comprar peixe. Mas leva algumas coisas para casa no valor de X, porque é esse dinheiro que eu tenho. Eu entrei lá, comprei aquilo que achava e eu fiquei feliz. Quando eu lembro disso, até fico um bocadinho emocionada, porque eu fiquei feliz. E o chocolate? Eu já estou preocupado com o chocolate. Não comprei chocolate, esquece lá assunto de chocolate. Chocolate ficou mas para a vida. Mas no final de tudo, depois de eu comprar aquelas coisinhas todas, ele, numa situação assim, despercebida, ele levou uma barinha pequena de chocolate, acho que foi um bombom comprido assim, já que não foi naquele valor de 100 e tal, mas acredito que estava por aí 25 meticais, no plástico sem um ver e tudo. E quando descemos, ele me deu o chocolate e eu ainda tinha um plástico com peixe, um bocadinho de tomate, um bocadinho de óleo e tudo mais. Então, o que eu quero dizer, existem situações onde não é porque a mulher é interesseira, mas é porque a mulher, naquele momento, não tem saída. Mas também... Ao invés dela se ver no sentido de irem comer no restaurante onde vão gastar não sei quantos mil meticais, compra peixe, vou cozinhar em casa para ti. Sim, mas isso não foi no primeiro encontro. Não foi no primeiro encontro, foi naquele período onde nós estávamos já a nos conhecer, onde não tínhamos nada ainda fixo, não havia aquele toque. Não havia compromisso? Sim, não havia compromisso, não havia toque, senão simplesmente palavras. Sim. Mas eu quero concordar que quando disseste depende de circunstâncias. Numa situação dessa, ele percebeu que estava perante uma realidade de que ele precisava de agir. Facto agir, apoiar alguém Sim. com coisas sérias. Sim. Mas há pessoas que, numa situação dessas, você diz que chocolate. Não, vê lá se tem. Acho que aí na loja tem iPhone. Fada mais de malandro. Existem mulheres, existem. Que Deixa na primeira perguntar a minha oportunidade produção. querem... Quanto tempo temos? Tá Nadira, quanto tempo? O quê? Passamos. Tá um bom assim. Ok. Existem homens que também andam a reclamar muito de mulheres que estão toda hora a pedir, mas são os próprios que andam à procura de beleza. Não compensa as belezas custam caras também. Claro. Se você está à procura de uma mulher bonita, bem cuidada,
tudo aquilo que sabemos que uma mulher merece, tem que ter para poder estar bonita. Não, você tem que estar preparado para gastar. Então, é troca de interesses. Troca de interesse. Não existe amor sem interesse. Você quer Então, uma estamos- mulher bonita, você esteja preparado para gastar para manter essa mulher bonita. Porque eu, Então por estamos a dizer, espera pouco, espera, Sim. calma. Vamos. Homens, estamos a representar, Vamos, calma, estamos a representar. vamos. Estamos a dizer que mulheres feias podem não pedir nada, porque são feias, não há necessidade, né? Não existe nenhuma mulher feia. Só existe uma mulher que não tem dinheiro. Eu vou te mostrar um dia, vamos sair um dia, vou te Só mostrar. existe Zé Meira, tá vendo mulher aquela? que não tem dinheiro. Há pessoas com dinheiro, mas tchai, Não, nhamamos nhamamos realmente, mas aquele dinheiro, aquele pouco dinheiro ou o dinheiro que ela tem, aquele é o auge da beleza dela. Porque se ela não tivesse, estaria pior que aquilo. Por quê? Porque um então, bom creme, bom creme. As pessoas põem creme, põem cabelo comprido de Sim, 50 mil. aquilo é o máximo da... Continua, nhamamos. Aquilo é o máximo da beleza. Ele chega no máximo dele e continua feio. Exatamente. Mas para as condições, pode ser feia, com um nariz, mas com a pele toda bonita, um bom perfume. Quem não quer uma mulher cheirosa? Quem não quer uma mulher com uma pele linda, uma pele de porcelana? Sim, mas e feia? E feia, mas ela bem cuidada. Não quero nada. Mas existe uma coisa. O que é feio para mim, pode não ser feio para outro. É aí onde eu tiro o chapéu a Deus. Então, Ele consegue... Deus é bonito. Deus é fofo. Deus é mestre. Mas às vezes também comete umas coisas. Hein? Ele consegue dar olhos à pessoa certa para aquela que nós 70% achamos que é feia. Deus dá olhos Dizer, olha lá aquela cena. Ele, muito fofa. Beleza, bonita. Exatamente. Estamos a caminhar para a ponta final da nossa conversa, que eu julgo estar muito agradável. Certo. Hoje as redes sociais estão a transformar relacionamentos em negócios ou nem tanto? Não, Não? eu não acho. Não achas que as pessoas, quando pegam as redes sociais, tentam implementar a realidade que não lhes compete até certo ponto? Antes existia muito, mas agora eu vejo que as mulheres, tanto como os homens, estamos todos de parabéns, porque agora conseguimos perceber que nem tudo que está nas redes sociais nós temos que levar para a vida. Existem, sim, alguns casos de algumas mulheres que não conseguem ainda selecionar tudo isso. Tanto que, por exemplo, vou tocar um ponto um bocadinho, se calhar, sensível. Há 3 meses, nós vimos aquele alvoroço todo do Isdin, que é o nosso influenciador a nível nacional, que ele acabou colocando a esposa ali numa situação de começar com o gym e tudo mais, estava a ficar magrinha e estava a ir para o ginásio para tentar ver se podia ganhar glúteos e mais um pouco. E no meio disso, levantaram-se questões que, pronto, as redes sociais ficaram lotadas de comentários só por conta daquela situação dele ter comentado o que comentou. E no meio disso, nós fomos perceber que existe uma realidade por trás de tudo aquilo que parece bonito nas redes sociais. Que existe um homem que falha, que vai se extrapolar, que vai falar algumas coisas que não são reais e que não são necessárias para aquele momento. Vimos outro casal há pouco tempo nas redes sociais também, onde estava reclamado do esposo não estar presente no momento em que ela precisava cuidar do filho e tudo mais. Nós vimos o outro lado que nós achávamos que era tudo bonito. Então, atualmente, estamos a conseguir perceber que as redes sociais não são 100% aquilo que realmente acontece fora, por detrás das câmeras. Então, não acredito que atualmente as redes sociais estejam a denigrir aquilo que é o valor do próprio relacionamento em si. Então, agora temos um bocadinho de mais maturidade para perceber que são pessoas como nós. E nem tudo que eles mostram realmente estão a viver. Simplesmente, se calhar, estão a vender. Nós hoje conseguimos perceber isso. Ou eu consigo perceber um bocadinho no meio onde eu vivo essa maturidade nas pessoas para poder saber filtrar essas coisas. Hoje temos muitos influenciadores digitais nas redes sociais. Sim. E a Mera é uma delas. Sim. Diferentemente dessas outras figuras, eu sinto que quando tu falas, até das exemplos teus práticos, Sim. com muita franqueza. Certo. Achas que existem influenciadores que
influenciam negativamente o modo de vivendo das pessoas. Existem. Vendo uma imagem que não é real e as pessoas Existem. usam aquilo como padrão? Existe, eu até fico triste às vezes quando vejo, porque eu vejo muito, principalmente na capital do nosso país. Existem muitos influenciadores que vivem de certa forma que influenciam as pessoas a viver uma realidade que no nosso país é caricata. Ou seja, na nossa realidade, eu posso olhar para simplesmente Tete, porque é uma província, é uma coisinha pequena comparada à capital. Mas, pronto, será que a nossa realidade em Tete é diferente da realidade deles no seu todo? Das necessidades, da falta de emprego, da falta de negócios, será que é diferente? É tão diferente assim? Se calhar não. Se calhar não. Por isso que nos torna um país uno, onde convivemos um bocadinho das mesmas dores. Se um reclama da falta de emprego em Maputo, certamente é alguém está a reclamar de falta de emprego em Tete. Então é um problema geral. Logo, vejo pessoas a quererem viver uma vida onde 90% dos moçambicanos não vivem. É só 1% que vivem aquela vida. Então, que tipo de influência você quer deixar? Onde 90% do país está a sofrer de fome e você está a levar moed chanon que está a 5 mil meticais e está a deitar. Onde há quem está a morrer de fome. Se é isso que vende, não vejo hoje os programas de entretenimento já deixaram de promover música. Hoje chamam... Infelizmente. Sim, hoje chamam quem? Um profeta, chamam o Zebito, chamam pessoas que falam sem papas na língua, pessoas que vão trazer audiência, porque infelizmente a nossa sociedade parece que vai se adaptando, quer pessoas que trazem polêmica nos programas. Infelizmente, em Moçambique, isso é que está a vender. Estamos a perder aquilo que é realmente a nossa essência. Por isso que tem que existir um Mr. Nyungwe que fala diferente e que mostra diferente. Para não matar aquilo que é nossa realidade, nossa identidade. Tem que existir uma Amerá, devem existir vozes que levantam, que dão pauta a esses assuntos, onde precisamos trazer isso que é nossa realidade. O país não está bom, o país não está bom. O país está bom, o país está bom. Então, de certa forma, se nós temos essa abertura em poder, no pouco, influenciar no positivo, vamos. Porque no final das contas é isso que nós precisamos manter e trazer para os nossos filhos, para os próximos influenciadores que estão-se a formar. Trazer aquilo que é real. Acordarmos um bocadinho para aquilo que é nossa realidade. Valorizamos aquilo que é nosso. Trazermos conteúdos para as redes sociais, para as televisões que nos identificam. Que de uma certa forma nos faz crescer como sociedade e como pessoas. O que faz de mim trazer temas que não agregam coisa nenhuma na rede social só porque preciso de números? No final das contas, qual é o resultado que você espera no meio daquilo tudo? Simplesmente audiência. Sabemos que, no fundo, a audiência em Moçambique, as redes sociais, não traz dinheiro isso. Não traz dinheiro. Porque se fosse assim, a Merá estaria a viver de redes sociais. Mas tu sentes a responsabilidade de influenciar positivamente a trazer sociedade. Alguma coisa. Para que um dia as pessoas te lembrem de forma positiva. Exatamente. Trazer alguma coisa e não deixar morrer aquilo que realmente nós estamos a viver, que é comer uma chima com um bom cicito. Onde a maior parte das pessoas estão a comer chima com cicito. Eu vi um vídeo dele, você cozinhar cicito. Eu não como cicito, para começar. Não faço. Okay. Nadira já sinalizou que o nosso tempo esgotou. Tá bem. Vou fazer a última pergunta. Sim. Mas antes mesmo, queria pedir aos nossos amigos internautas, senhores empresários, estejam na província Tete ou não, penso Câmara 3 Nadira, temos um espaço para publicidade. Coloque a sua marca e nós vamos vender a sua marca aqui e fazemos troca de interesse. Não somos interesseiros, mas podemos fazer troca de interesse. Amera, sim. Que Moçambique você gostaria de ter daqui a 5, 10 anos? Última pergunta. Eu gostaria de ter um Moçambique próspero. Um Moçambique que tenha e nos transmita segurança. Um Moçambique onde tenha, pelo menos, o básico para todos. Sim. É esse Moçambique que eu espero O que daqui. seria o básico para todos? Onde as oportunidades de emprego abrangissem todos e não simplesmente um grupo.
onde já as oportunidades de negócios abrangissem todos e não um certo grupo. Se você tiver agora, Sim, vou te dar 2 minutos sim. para mandar uma mensagem para o chefe do Estado. O que diria? Ele há de ver isso. Pode ter certeza. Yeah. E eu tenho um amigo que admira muito a sua personalidade, que é muito próximo do chefe do Estado. Uau. Ele há de ver. Uau. Então tens 2 minutos para mandar uma mensagem para o chefe do Estado. Que Moçambique gostarias de ter? Yeah. Não estava à espera? Fala, influenciadora. Vamos lá. Sim. Fala, agora, vamos lá. Uma mensagem que eu gostaria de deixar ao chefe do Estado, primeiro é agradecer, porque independentemente do que esteja a acontecer, não existe um país sem divergências, não existe um país onde todo mundo está satisfeito, não existe um país onde está tudo 100% nos caris. Então, Há sempre desafios. há sempre desafios. E no meio disso, que olhemos para esses desafios no todo e não simplesmente como se fossem agitações, como se fossem reclamações, como se fossem nada. Eu acredito que o chefe do Estado sempre ele tem essa atenção de ouvir um pouco daquilo que acontece no país. Inclusive, já esteve aí no Palácio da Luz, onde eu fiz parte. Sim. Estavam ouvidos jovens, todas as Sim, populações. então. Eu lembro-me termos levantado um assunto sobre a Casa de Cultura e companhia. Sim. Então, ele abre essa possibilidade Sim. das pessoas falarem o que Sim, pensam. exatamente. Tanto é que há diálogos que ele está a tentar ouvir sim, um pouco está por levantado toda a sociedade. por toda a sociedade. Então, a Merandrigo, como uma sociedade, como uma cidadã que Sim. vive na província de Tete, Sim. tem a oportunidade de deixar uma mensagem para o Presidente da República, Daniel Chapo. É isso. Fique à vontade. É isso. Agradecer pelo que já está sendo feito, porque se não estivesse sendo feito, estaria pior que isto. Estaria pior que isto. Então, se está como está, é porque está a ser feita alguma coisa. Então, que o chefe do Estado tenha essa abertura de poder realmente entrar naquilo que é nos lugares mais, se calhar, recônditos para poder ouvir. E, se possível, 1% daquilo que a população, 1% daquilo que a própria sociedade coloca, em cada ponto, tentar resolver. Já está a ser feito, sim, mas buscar viver um bocadinho mais do que nós, aqui embaixo, estamos a viver. Ouvir um bocadinho mais do que nós, aqui embaixo, estamos a ouvir. Então, e pedir para que haja essa reconciliação no seu todo. Porque Moçambique, neste exato momento, sob o meu ponto de vista, não há ainda essa reconciliação geral. Entre quem e quem? Entre a sociedade, entre a população em si e o governo. Posso assim assumir. Achas que ainda existe alguma distância? Ainda existem pequenos ressentimentos que foram criados ao longo de vários problemas que foram acontecendo a nível nacional. Então, que nós procuremos formas para poder ter essa reconciliação no seu todo. Para que o polícia lá na estrada aconteça alguma coisa com ele, a população vá a ele para socorrer. Ajudar, e não o contrário. E não o contrário. Eu vi uma reportagem ontem, onde disseram que em Lago perderam a vida 2 policiais por conta de um acidente que aconteceu em Niassa. Uhum. E a população pôs-se a rir. Em vez de ajudar. É gravíssimo. Quando postam nas redes sociais, a maior parte das pessoas que estão ali a comentar estão a festejar a morte de um polícia, um cidadão. Que defende a sociedade. A sociedade. Não existe essa reconciliação. Perdemos valores. Sim, perdemos. Há essa rixa, na verdade. Não é porque nós perdemos o valor. Existe uma certa rixa no meio desses grupos. Então, que arranjem-se formas para podermos nos unir no seu todo, para que realmente esse Moçambique avance. Então, essa é uma das tarefas, é um dos desafios. Que eu peço ao presidente, ao chefe do Estado, devolver e dar-nos essa reconciliação. No sentido de eu olhar para um professor e ter respeito e sentir valor no professor. No sentido de eu olhar para um polícia e sentir aquele respeito, valor que ele merece como polícia. No sentido de eu olhar para um enfermeiro e ter aquele peso de que estou diante de alguém que salva vidas. Devolver esse valor, essa reconciliação. Que o presidente consiga arranjar formas para poder
unir todas essas classes. Esse é o meu pedido. Não sei se é possível, mas eu confio nele, por isso que ele foi escolhido como presidente da nação e presidente da república. Se ele for escolhido é porque ele tem, sim, capacidade de poder procurar formas de estratégia de unir o que aparentemente neste momento está distante, está em choque. Então esse é o pedido que eu vou dar e desejar vida longa para o presidente. A Mera falou tipo política, mano. Gostei, mano. Mera, Claro. obrigado por ter, mais uma vez, disponibilizado o teu tempo, porque eu sei que é escasso e julgo que deixamos ideias, deixamos influências. Sim. E o podcast é isso. Sim. É conversa sem tabus. Sim. Acredito que não ofendemos ninguém. Se ofendemos, estava programado mesmo. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, eu.